Oi pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, em casa, se cuidando. Vamos dar prosseguimento à nossa próxima aula, nossa próxima videoaula de Química, né? Espero que vocês estejam assistindo as aulas, espero que vocês estejam realizando as atividades que eu estou deixando. Não deixe de mandar suas dúvidas, já recebi algumas dúvidas, já respondi essas dúvidas. Então quem tiver dúvida, vá mandando essas dúvidas, por favor. Não deixe de mandar suas dúvidas, certo? É a única forma de eu conseguir saber se vocês estão entendendo o assunto, se estão tendo dificuldade, e a maneira de a gente tentar ao máximo amplificar nossa comunicação para melhorar o aprendizado, certo? Para que vocês tenham o maior nível de aprendizado e entendimento do assunto possível. É assim que eu espero que vocês tenham, certo? Então, vocês sabem que não tem problema nenhum tirar dúvida, mande suas dúvidas que eu vou respondendo, certo? Então, só para fazer uma recapitulaçãozinha, nas últimas aulas a gente relembrou um pouco a estrutura do átomo, né? Eu expliquei lá os prótons, as partículas subatômicas, né? Os prótons, os nêutrons, os elétrons, né? Expliquei lá a natureza do átomo, né? A natureza neutra do átomo, né? Ou seja, prótons com cargas positivas anulando os elétrons com carga negativa e vice-versa. Expliquei lá o que era o número atômico, né, a carteira de identidade dos átomos nos elementos químicos, né, que é o número de prótons que aquele elemento químico apresenta. Que em um átomo neutro a gente sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, já que eles anulam suas cargas elétricas, né. Expliquei também que a massa atômica, né, a massa relativa de um átomo, é considerada apenas a massa dos prótons e dos nêutrons. Os elétrons, por mais que eles apresentem massa, a sua massa é desconsiderada porque é uma massa muito pequenininha e não vai fazer diferença para o átomo, certo? E na hora de calcular a massa do átomo, ela é quase 2000 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Então a gente desconsidera ela para a gente não precisar trabalhar com valores tão pequenos, principalmente a fins didáticos, né? Obviamente que os químicos e cientistas em geral, provavelmente eles utilizam todos esses dados para poder realizar suas pesquisas lá e desenvolvimento de conhecimento a partir dos elementos químicos por aí vai, né? Mas para a gente aqui não é relevante a gente utilizar esse método, certo? E aí lá também a gente falou sobre as semelhanças atômicas, né? Os isótopos, os isóbaros, os íons, né? Tudo isso vocês já viram, tudo isso já caiu de alguma forma no simulado. E expliquei também a formação dos íons, né? Que é quando os átomos eles absorvem energia. Pode acontecer o caso de ou ele perder elétrons, ou em alguns processos o átomo ele receber elétrons, e ele formaria os íons, ou seja, o número de elétrons se tornaria diferente do número de prótons no núcleo atômico, e com isso, a partir daí, aquele determinado átomo ele apresentaria uma carga elétrica, certo? Ou seja, ganhando elétrons ele ficaria negativamente carregado, já que os elétrons têm carga elétrica negativa, né? Então você teria mais elétrons do que prótons, então você teria carga negativa, né? Os famosos que é chamados ânions, são íons que têm carga elétrica negativa. E se o elétron ele perde, ou se o átomo ele perde elétrons, ele perde cargas negativas. Então ele vai ter o número de prótons maior do que o número de elétrons. Como os prótons têm cargas positivas, então se aquele átomo ele vai apresentar mais prótons que elétrons, já que ele perdeu elétrons, ele vai formar o que a gente chama dos cátions, ou seja, aqueles íons de átomos que têm carga elétrica positiva, certo? A partir disso a gente também conversou um pouquinho sobre como é que se formava a substância, né? Aquelas combinações entre átomos e elementos químicos diferentes ou iguais, né? E formando ali o que a gente chama das moléculas, né? Essas moléculas combinando entre si podem formar as substâncias, os compostos distintos, né? E aí eu falei que essas substâncias ela podem vir a formar a matéria, né? E a matéria é tudo aquilo que tem massa, ou seja, a massa seria a quantidade de matéria, né? E volume, porque ela ocupa um determinado espaço. E aí eu falei que a matéria a gente pode chamar de corpo de objeto de acordo com a sua função. Então quando eu me refiro à matéria, quando eu me refiro a chamar ela de corpo, é como uma porção de uma matéria qualquer que não tenha uma utilidade específica, ou seja, ela não apresenta uma função específica. Então nesse caso a gente chama ela de corpo, um pedaço de madeira, um pedaço de uma barra de ferro. Quando elas apresentam uma função específica, a gente diz que naquele caso a gente trata de um objeto. Então se aquela barra de ferro virou uma maçaneta de uma porta,
ela agora passa a ser considerada um objeto, pois apresenta agora uma determinada função. Então, um pedaço de madeira que vira uma mesa, tá? Agora ele é um objeto porque ele tem uma determinada função. E aí eu falei com vocês também que toda matéria ela vai apresentar estados físicos em que ela se encontra, né? E aí a gente viu lá os 3 estados físicos que a gente está aprendendo, né? O estado sólido, que a gente vai estudando, né? Que a gente utiliza aqui no ano. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, certo? Então tem esses três estados físicos que a matéria pode apresentar. E aí a gente viu lá que, de acordo com o nível de agitação das moléculas que formam um determinado objeto ou um determinado corpo, então, dependendo do grau de agitação das moléculas, a gente vai apresentar estados físicos distintos. Então, eu falei lá, por exemplo, lá no estado sólido, as moléculas elas são muito atraídas umas pelas outras e elas têm baixa agitação. Então, nesse caso, como as moléculas ficam muito juntinhas, elas vão estar no estado sólido, ou seja, com uma forma fixa e um volume também fixo, certo? Baixa agitação das moléculas, muita atração entre elas, certo? Já no estado sólido, a gente viu que as moléculas elas vão estar como? Elas estão um pouco mais afastadas, ou seja, elas apresentam um grau maior de agitação em comparação às moléculas quando elas se apresentam no estado sólido, e elas têm um nível de atração intermediário. Então, no estado líquido, a matéria ela apresenta uma maior fluidez por essa característica, certo? Então, daí a gente viu que a gente tinha uma forma variável, né? Então, um material no estado líquido, ele vai assumir a forma do recipiente em que ele está contido, ou seja, em que ele está dentro. Então, você bota lá, por exemplo, água no estado líquido dentro de um copo quadrado, ela vai assumir a forma quadrada. Então, ela vai assumir a forma do recipiente em que ela está armazenada. E a gente viu que no estado líquido, as substâncias vão apresentar um volume fixo, certo? Uma quantidade, um espaço ocupado físico. Então, 1 litro de água é 1 litro de água em qualquer lugar, em qualquer tipo de recipiente. Seja esse recipiente quadrado, seja um recipiente para 500 ml de água. Se você botar 1 litro de água, vai derramar, porque ela vai ocupar o espaço, o volume para 1 litro de água, certo? As moléculas elas se agitam mais, têm maior fluidez, mas elas ainda têm um grau de atração que não faz com que elas se dissipem, por exemplo. Que é diferente do estado gasoso. No estado gasoso a gente tem um alto grau de agitação das moléculas, e esse alto grau de agitação das moléculas faz com que ela tenha uma baixíssima atração entre elas, elas se choquem bastante e elas tendem a ocupar o espaço máximo que ela encontrar, certo? Então, a forma e o volume delas são variáveis, ou seja, a forma dela ela vai assumir, se ela for colocada no recipiente, ela vai assumir a forma daquele recipiente. E o volume é variável, porque se você, por exemplo, enche uma bola de assopro, ela vai ocupar o espaço máximo daquela bola de assopro. Se você amarra ela vai ficar naquele formato. Se você desamarra, o que vai acontecer? Ela vai tender a escapar e se espalhar o máximo possível no ambiente. Então ela tem um volume variável, certo? Por essa característica aí, devido a essa alta agitação das moléculas e pouca atração entre elas. Então elas sempre vão ocupando o máximo de espaço, se agitando muito e muitas vezes até se chocando. Então, só para relembrar aquela observação aqui, mesmo no estado sólido, as moléculas ainda apresentam um grau de agitação. É um baixo grau de agitação, mas elas têm, certo? Todo o material que existe, suas moléculas apresentam um grau de agitação mínimo e até um grau de agitação máximo. Mas não existe nenhum tipo de material que chegou que tem as suas moléculas estejam numa agitação zero, por exemplo, elas não estejam se agitando de forma nenhuma. Isso aí é apenas uma temperatura hipotética, né, que eu falei que era o zero absoluto, que seria uma temperatura em que as moléculas cessariam completamente a sua agitação, certo? Somente nesse caso, que na natureza essa temperatura ela não é encontrada, ou nunca foi encontrada, né? Nem em laboratório também nunca se chegou a uma temperatura tão baixa, certo? Isso é o zero absoluto. Então, o que vale destaque é isso. O que altera o grau de agitação das moléculas é a variação da temperatura e ou da pressão, certo? Podem ser essas duas propriedades, essas características, esses fenômenos, né? Essas grandezas físicas, né? Juntos e separados, temperatura e pressão. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação das moléculas. Quando você diminui a temperatura, você diminui a agitação das moléculas, né? Então, quando você fornece energia, elas se agitam mais. Quando você rouba energia, elas se agitam menos. Então, esse processo de alteração na agitação das moléculas forma aquilo que a gente falou lá, que é o
processo lá das mudanças de estado físico da matéria, né? Então elas podem ter a sua matéria alterada do estado sólido para o líquido, para o gasoso, ou vice-versa, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou do sólido direto para o gasoso, ou do gasoso direto para o sólido. Aí vai depender do grau, da quantidade de energia que você coloca naquele sistema, ou seja, aumentando a temperatura, você aumenta a agitação e faz com que as substâncias passem para a matéria do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e diminuindo a temperatura você tende a fazer o caminho inverso, do gasoso para o sólido, do sólido para o líquido. E aí a gente viu lá que cada uma dessas mudanças ela vai ter um determinado nome. Então, por exemplo, a gente viu lá que a fusão é o momento em que a matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido em uma determinada temperatura. A gente viu lá que o processo de vaporização, quando a água passa do líquido, ou a água ou qualquer material, né, passa do líquido para o estado gasoso. E a gente foi vendo vários tipos diferentes. Estou falando aqui só para a gente relembrar e para fixar bem o conteúdo na nossa cachola. Beleza? Hoje a gente vai começar a ver uma outra coisinha que envolve a matéria, que é o que a gente chama das propriedades da matéria. O que são as propriedades da matéria? São as características que a matéria apresenta, certo? Independente de qual tipo de matéria exista, se eu estou falando de ferro, de madeira, de plástico, de borracha, de carne, de água, de gelo, de níquel, hélio, ou seja, toda matéria que existe, toda substância que existe, ela vai apresentar propriedades, certo? Ela vai ter suas propriedades. Então, que são as propriedades? O que são as propriedades? São as características daquele material. Então, são as características da matéria. A gente tem dois tipos de propriedades da matéria. A gente tem aquilo que a gente chama das propriedades gerais da matéria. O que são as propriedades gerais da matéria? São propriedades que são comuns a todo tipo de material que existe, certo? Então, toda matéria que existe vai apresentar aquelas propriedades. Daí a gente chama de gerais, certo? São as propriedades que são comuns a todo tipo de material. Então, todo e qualquer tipo de material vai apresentar as propriedades gerais, certo? Então, temos propriedades gerais comuns a todo e qualquer tipo de material, e a gente tem as propriedades específicas. No caso das propriedades específicas, elas são propriedades que elas só vão se apresentar em alguns tipos de materiais. Certo? Nem todo tipo de material tem as mesmas propriedades específicas. Alguns têm propriedades específicas em comum, outros tipos de materiais não apresentam essas propriedades específicas. Então daí que a gente chama de propriedades específicas, ou seja, elas são específicas e exclusivas de alguns tipos de materiais. Nem todo material apresenta as mesmas propriedades específicas ou todas as propriedades específicas. E até mesmo materiais que apresentam propriedades específicas parecidas, né, similares, elas têm uma variação entre elas, certo? Então as propriedades específicas elas são muito importantes para a gente tentar identificar os tipos de materiais que a gente está lidando. Certo? Então essas propriedades específicas, como elas são muito específicas, né, a gente consegue distinguir um material, um tipo de material do outro, observando as propriedades específicas. Então, se a gente observa as propriedades específicas de dois materiais, a gente consegue saber se eles são o mesmo tipo de material ou se eles são materiais diferentes, certo? Se a gente for parar e comparar duas substâncias que a gente não sabe que substâncias são aquelas, e a gente for comparar apenas as suas propriedades gerais, a gente não consegue distinguir esses materiais. Por que a gente não consegue distinguir esses materiais? Porque toda substância e toda e qualquer substância ela apresenta as propriedades gerais. Então todas as substâncias compartilham propriedades gerais. Então senão eu não posso utilizar propriedades gerais para poder identificar que material é aquele, que substância é essa. Então eu vejo lá uma pedra lá brilhando, eu fiz, caraca, tipo, será que é isso? Ouro, diamante, não sei o que é isso. Eu vou investigar as propriedades gerais dela para saber que material é esse. Nunca vou descobrir, certo? Só vou descobrir se eu for observar as propriedades específicas. Se eu for pegar um material que eu não sei que material é aquele, que substância é aquela, e observar as propriedades específicas dela, aí sim eu consigo descobrir que tipo de material é aquele. Observando só suas propriedades gerais, não vou descobrir, porque as propriedades gerais são comuns a todo e qualquer material. Repeti isso quantas vezes? Umas 6 vezes agora, e para que vocês tenham isso fixado na mente de vocês, certo? Vamos ver agora alguns tipos e os principais, né? Não vamos ver todos, mas os principais tipos de propriedades gerais da matéria. Então, bora lá. Primeira propriedade geral da matéria, a gente tem aqui aquilo que a gente chama de massa. O que é a massa? A massa é a quantidade de matéria que está presente em um corpo.
ou um corpo ou um objeto. Eu quero o corpo pulsando de uma matéria qualquer sem uma determinada função, certo? Então a massa vai ser a quantidade de matéria que tem no corpo. Então quanto mais matéria a gente tem em um determinado corpo, maior massa ele vai apresentar. Quanto menos matéria existe em um corpo, menor será a massa que ele vai apresentar. Então a massa é a quantidade de matéria que tem no corpo. Tudo que existe no universo, em qualquer lugar do universo, interessante, se ele existe, ele apresenta massa, ele tem matéria, ele tem massa. Então, tudo que existe no universo é formado por matéria. Se ele é formado por matéria, ele tem massa. Então, dependendo da quantidade de matéria, ele vai apresentar massas diferentes. Quanto mais matéria, maior massa. Quanto menos matéria, menor massa. A unidade que a gente costuma representar a massa são gramas, né, e quilogramas, que são 1000 gramas, como a gente já estudou em física. Então essas são as principais unidades que a gente utiliza para medir a quantidade de matéria no corpo. Então a balança é um aparelho que é utilizado para medir a massa de um corpo. Geralmente a gente fala de peso, mas vou lá ver o meu peso na balança. A balança ela não mede peso, na verdade ela mede a massa, ela mede a quantidade de matéria que tem no corpo. Vocês já viram se não viram ainda a videoaula, né, de física sobre forças, mas peso é um tipo de força, certo? A força peso, ela é uma força que ela se refere à relação entre a aceleração gravitacional de um planeta, de um astro celeste, com a massa de um corpo. Então isso aqui representa a força peso. Então a força peso ela vai variar dependendo de onde você esteja. Ou seja, seu peso aqui na Terra é diferente do seu peso na Lua, que é diferente do seu peso em Marte, que é diferente do seu peso em Vênus, porque a aceleração gravitacional desses corpos celestes é diferente, então ela altera seu peso. Já a sua massa não, que é a sua quantidade de matéria, a sua massa vai ser a mesma em qualquer lugar que você esteja no universo, certo? Que a massa é a quantidade de matéria do corpo. Então se eu falo se o corpo A e o corpo B, então eu falo, tem dois corpos. Um tem massa de 50 kg e o outro tem massa de 60 kg. Eu posso afirmar que esses corpos são de materiais e substâncias diferentes? Não posso afirmar. Né? Pode ser que seja a mesma material, pode ser que seja a mesma substância, pode ser que seja diferente. Mas eu não tenho como dizer que elas são iguais ou diferentes, já que a massa se trata de uma propriedade geral. Então, a parte das propriedades gerais, não consigo distinguir um material do outro, certo? E aí eu tenho simplesmente essa maçã verde aí nessa balança. A gente vai ter vários tipos de balança diferentes que vão conseguir captar a matéria, a quantidade de matéria do corpo, ou seja, a massa, com precisões distintas, certo? Com precisões diferentes. Então algumas podem ser mais precisas para captar pequenas diferenças de massa, e outras têm o objetivo de pegar massas maiores. Então vai variar de uma balança para outra. Vocês podem dar uma pesquisada aí dos tipos de balanças diferentes para aferir a massa de um corpo. Então a massa está aí, a primeira propriedade geral de um corpo. Segunda propriedade geral do corpo é o que a gente chama de volume. Então o volume, o que é o volume? O volume é o espaço ocupado por um determinado material. Então o espaço que ele ocupa, o local que ele ocupa, é o que a gente chama de volume. Então o espaço ocupado por um corpo é o volume. O volume ele pode também ser chamado de extensão, certo? Então volume e extensão é a mesma coisa, certo? É o espaço ocupado por um corpo ou por um material. Então tudo que existe ocupa um lugar no espaço. Esse lugar no espaço a gente vai chamar de volume, certo? Então aí tem um exemplozinho, olha, dentro do mesmo recipiente, um mesmo tipo de material, dependendo do seu estado físico, aí ele está ocupando volumes diferentes, espaços diferentes. Então veja lá o sólido, com sua forminhazinha fixa ali, no líquido ele já ocupa um espaço maior, tem uma extensão maior, apresenta um volume maior, e no gasoso a gente não consegue ver porque ele está no estado gasoso, né? Mas provavelmente ele está ocupando todo o vazio aí. Então o volume é o espaço ocupado, ou seja, a extensão ocupada por um corpo. Então veja que nesse exemplo aí, dentro desses três frascos a gente tem o mesmo tipo de material, certo? Mas dependendo do estado físico que ele se encontra, ele apresenta volumes diferentes, ou seja, ele tem extensões diferentes.
ele ocupa espaços diferentes. Então, se eu poderia dizer, eu estou afirmando para vocês que aí os três têm o mesmo material. Mas se eu falasse do volume de cada um deles, eu poderia dizer, é o mesmo material ou não? Não tenho como dizer isso, porque volume é uma propriedade geral da matéria. Propriedades gerais da matéria não são indicadas para identificar materiais, certo? Então, a unidade que a gente costuma utilizar para medir o volume, geralmente a gente tem o litro, os litros, né? Aí suas variações, né? Litro, mililitros, por aí vai. E a gente também pode utilizar o metro cúbico para grandes extensões de volume, né? Mas também pode ter também as suas variações, centímetro cúbico, certo? Milímetro cúbico, aí vai variar do volume, da quantidade de volume que a gente está medindo, certo? Então na piscina você pode usar os metros cúbicos, né? Se falar, sei lá, do Oceano Atlântico, você pode usar, sei lá, quilômetros cúbicos e por aí vai, certo? Litros ou mililitros, depende também do volume que você está medindo. Então volume está aí outra propriedade da matéria. Então o espaço ocupado pela matéria, por um corpo, por um material, por um objeto no espaço, certo? Então, lembrando, pode também aparecer como extensão. Volume e extensão, ou extensão, mesma propriedade. Certo? Vamos agora para a próxima propriedade da matéria. Temos aqui a impenetrabilidade. O que é a impenetrabilidade? A impenetrabilidade é resumida em uma frasezinha aqui. Tá aqui. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é impenetrabilidade. Ou seja, cada corpo que tem no espaço, cada material que tem no espaço, ele ocupa um espaço específico. E esse espaço não pode ser compartilhado por dois corpos diferentes. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tudo que existe vai ocupar seu espaço, vai ter seu volume e vai ocupar o seu espaço. Então, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso significa aí impenetrabilidade. Então, como vocês podem observar aí na figurinha aí, eu tinha esse primeiro recipiente aí, que tem uma quantidade X de um volume, né? Tá lá V1 é um volume, ou seja, um líquido ocupando um espaço num determinado recipiente. E aí depois eu coloquei uma bolinha vermelha, estão vendo lá no segundo espaço, e o que aconteceu? O volume subiu do líquido. Por que o volume subiu desse líquido? Porque essa bolinha vermelha, quando ela for jogada desse recipiente, ela vai ocupar o seu espaço, do seu volume. E aí o líquido ele vai também ter o seu espaço para ocupar. Então, como eles não ocupam o mesmo espaço, a tendência é que o volume quando juntar o volume da bolinha com a água que está nesse recipiente, vai ter que o volume do líquido ele vai subir. Porque o líquido vai continuar ocupando o seu espaço e a bolinha vai ocupar o seu espaço. Então, dois corpos eles não ocupam o mesmo espaço. Então nesse caso o volume vai subir. É a mesma coisa que você coloca, sei lá, enche um copo de refrigerante, do suco, né, como ser mais saudável, do suco. Então pegou lá o canecão de suco, bem que você tomou, né, suco de laranja, para ele malhar. Aí ele pegou lá os cubos de gelo, estava quente, jogou os cubos de gelo. Quando ele vai colocando os cubos de gelo, o que vai acontecendo? O nível do suco do copo vai subindo cada vez mais. Porque ele vai subindo. Quanto mais gelo ele for colocando, mais o líquido vai subir. Por quê? Antes do gelo começar a derreter, obviamente. Porque o gelo ele vai ocupar, cada cubinho de gelo vai ocupar o seu espaço naquele copo. Então, quando ele entra, ele vai fazer com que o líquido também vai tender a ocupar o seu espaço, já que eles não dividem espaço. Então, ele vai ocupando o volume daquele recipiente, vai subindo, até que, por um acaso da vida, pode ser que transborde, certo? Então, impenetrabilidade está aí, dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, tá aí um exemplo. Outro exemplo, você vem correndo, pula na piscina. Quando você pula na piscina, o que acontece? A água espirra. Por que a água espirra quando você pula na piscina? Porque a água está dentro da piscina e você, quando cai na piscina, vocês vão disputar o espaço. Ou seja, você entra na água, você ocupa o espaço que antes era ocupado pela água. Então, ela tende a espirrar aquela quantidade de água que foi deslocada com a sua entrada, certo? Então, por mais que você entre na piscina e ache no mundo, mas a água sobe. Então, quanto mais espaço você ocupa, quanto mais volume você tem, mais água você espirra, certo? Porque você vai ocupar o espaço que antes era ocupado pela água, certo? Então, você não pode os dois ocupar o mesmo espaço. Ah, professor, e o vírusinho que entra na gente
ele não entra, a gente está ocupando nosso espaço. Não, ele está ocupando os espaços vazios que estão dentro do nosso corpo, certo? Então, quando ele entra no nosso corpo, entra nas nossas células, ele vai então ele entra na nossa célula e vai empurrando lá o citoplasma da gente, certo? Então ele vai aumentando, expandindo a célula. Só que o vírus é muito pequenininho, isso é bem pouquinho, né? Então você comparar uma célula com vírus, o vírus, sei lá, uma célula é uma melancia, um vírus é um grão de feijão. Então não tem tantas alterações, mas quando o vírus entra no nosso corpo, ele vai passando por esses espaços vazios, ele vai também deslocando aqueles líquidos entre as células e dentro da célula, que ele vai ocupar o espaço dele. Então vale para tudo, certo? Tem impenetrabilidade, uma propriedade geral que vale para todo tipo de material que existe. Então dois corpos, ou seja, dois tipos de materiais iguais, diferentes, eles não vão ocupar o mesmo espaço, cada um vai ocupar o seu espaço, certo? Isso a gente chama de impenetrabilidade, certo? Outra matéria que a gente tem, outra propriedade da matéria, geral da matéria que a gente tem, é a divisibilidade, certo? Então o que é a divisibilidade pode ser descrita de uma forma simples e resumida, é que a matéria ela pode ser dividida em partes menores. Aí, então, você pega o pãozinho aqui, vai cortando, comendo, cortando. Nessa quarentena, né, só assiste série, vídeo aula e come. Então ele vai série, vídeo aula e come. Aí você vai lá cortando o pão, o bolo, a melancia, o queijo, ou seja, você vai dividindo a matéria em porções, em partes menores. Então a matéria ela pode ser dividida em partes menores, em partes cada vez menores. Então você vai dividindo ela e isso se chama divisibilidade, certo? Tem uma ressalva e uma observação que faz a divisibilidade. A divisibilidade ela tem um limite, certo? Então você pode ir dividindo a matéria em porções menores, mas desde que essa divisão em porções menores ela não faça com que as propriedades da matéria se alterem. Ou seja, se eu for dividindo essa matéria em partes menores e suas propriedades se modificarem, aí nesse caso aí eu já não estou tratando de divisibilidade, eu estou tratando de transformações físicas ou químicas da matéria, certo? Então eu posso ir dividindo, a divisibilidade ela é a divisibilidade enquanto eu for dividindo essa matéria em porções menores e ela não altere as suas propriedades, certo? Se você tiver uma alteração das propriedades desse material, aí você ultrapassou o limite da divisibilidade, ou seja, você formou um outro material, uma outra substância. Então, como você formou um outro material, outra substância, então aí aconteceu uma transformação, ou uma transformação física, ou uma transformação do tipo químico, ou seja, aquele material se transformou em outro tipo de material. Então aí não é divisibilidade, certo? Então a divisibilidade, que é essa propriedade da matéria ser dividida em partes menores, ela só se aplica até o limite em que a matéria ela não perca ou não altere as suas propriedades, certo? Então até esse ponto, até esse limite, a gente está falando de divisibilidade. Então, nesse caso aí, a constituição da matéria ela não pode se alterar. Então, está aí outra propriedade geral da matéria, é a divisibilidade, certo? Material, o corpo pode ser dividido em partes menores até o limite em que ele não altere a sua constituição, ou seja, que ele não perca as suas propriedades. Outra propriedade geral da matéria é a compressibilidade. O que é compressibilidade? É a capacidade de redução do volume da matéria, ou seja, a matéria a partir de uma força externa ela pode ser comprimida, ou seja, ela pode ser ter o seu volume reduzido, então ela pode fazer com que o seu espaço seja o espaço ser ocupado, ou seja, o volume total ser ocupado pode ser reduzido, certo? Dependendo do estado físico que a matéria se encontra, a compressibilidade pode ser maior ou menor, ou seja, a compressibilidade ela é maior em materiais no estado gasoso, menor no estado líquido e muito menor em materiais no estado sólido, certo? Então tem um exemplo aí, você pega uma seringazinha aí, então ela está toda esticada, né? Cheia de ar, certo? Então se você tapa aqui a seringa, quando você empurra ela, quando você força essa seringa tapado, o que é que vai fazer? Cada bolinha dessas são as moléculas de alguma substância do estado gasoso. Então, quando você empurra o embolo, você vai forçar com que aquelas moléculas que estavam bem afastadas elas fiquem bem próximas. Então, você comprimiu aquelas moléculas. Então, daí a compressibilidade. Então, a matéria ela pode ser comprimida, ou seja, ela pode ocupar espaços menores. Ou seja, você pode reduzir o volume de um determinado material, certo?
A gente pode fazer isso também como exemplo, quando eles colocam gás no refrigerante. O que acontece? Eles colocam lá um refrigerante, a parte líquida, né? E aí depois eles lá, por pressão, eles empurram uma grande quantidade de gás do refrigerante e depois eles tapam. Então a quantidade de gás é tão grande que eles colocam ali, e quando eles tapam tem tanta pressão que o gás ele vai ser comprimido e vai se diluir no líquido do refrigerante. Então ele fica ali comprimido. Quando você abre a tampa, você retira aquela pressão, o que acontece? O gás ele tende a escapar, certo? Então quando eles colocam o gás ali dentro, eles colocam ele a partir de um processo de compressibilidade, certo? Eles botam tanta pressão ali dentro que o gás, muito gás no refrigerante fica comprimido naquele volume do limite da embalagem do refrigerante, certo? Então aí é compressibilidade, ou seja, o gás ele é colocado ali a partir desse processo. Tá? Aí você tem uma redução do espaço, do volume que pode ser ocupado. O inverso da compressibilidade é a elasticidade, certo? Ela é uma propriedade que inversa a compressibilidade. Então, se você vê, a compressibilidade é uma força externa para que tenha a redução do volume do material, a elasticidade é o contrário. Quando você cessa essa pressão, esse corpo ele tende a sofrer elasticidade, ou seja, voltar a ocupar o seu espaço natural. Então, é o caso da mola, né? Eu posso pegar uma mola assim, quando eu aperto a mola, quando eu coloco pressão, força na mola, eu estou fazendo a compressibilidade dela, ou seja, eu estou diminuindo o volume que ela ocupa. Quando eu retiro essa pressão, a mola ela tende a voltar a ocupar o seu espaço natural. Nesse caso aí, elasticidade, né? Então, por exemplo, as molinhas lá na suspensão lá do carro, né? Então, o carro vai passando, ela vai, quando tem a pressão do peso do carro, do bate no quebra-mola, no buraco, a mola ela sofre compressibilidade. Quando essa pressão cessa, ela sofre elasticidade, ou seja, ela volta a ocupar seu volume original. Então isso aí, a compressibilidade, comprimir, reduzir o volume, e a elasticidade inverso, você expandir o volume, ela retorna para o seu volume original, que é o que acontece quando você abre o refrigerante. Então o gás introduzido no refrigerante, a partir de compressibilidade, quando você retira a pressão lá da tampa, ele vai escapar por elasticidade, certo? Então compressibilidade e elasticidade são propriedades inversas, beleza? A elasticidade ela também pode ser chamada por outro nome, que é a expansibilidade. Então a elasticidade e expansibilidade é a mesma coisa, certo? Então se vocês encontrarem elasticidade e expansibilidade, está se referindo à mesma propriedade geral. Então aí são alguns tipos de propriedades gerais da matéria que a gente tem. Na próxima videoaula ou na próxima aula presencial, se as coisas melhorarem, e eu espero que melhorem o mais rápido possível, a gente vê as propriedades específicas da matéria, que são algumas a mais, tem alguns detalhezinhos, mas não são difíceis também. Então veja aí que o assunto está tranquilíssimo até agora. Fiquem bem, não saiam de casa sem necessidade, lavem as mãos e até a próxima videoaula. Um abraço e saudades de todos vocês.